A Ciência Vista pelos Portugueses, 2011-2012, e apresenta alguns resultados, uns resultados parciais, do projeto Ciência no Ecrã. Este projeto resultou de uma parceria entre a entidade reguladora para a comunicação social e o Instituto Gulbenkian de Ciência, e com este estudo pretendemos caracterizar e analisar a cobertura jornalística de assuntos relacionados com a ciência, de modo a compreender a forma como os mídia contribuem para a promoção do trabalho científico, realizado em Portugal ou por cientistas portugueses, a comunicação da produção e do conhecimento científicos a públicos especializados e não especializados numa perspectiva de literacia mediática, e como uma das entidades envolvidas neste projeto é a IERC, também a promoção e a garantia do pluralismo cultural e a diversidade de expressão das várias correntes de pensamento. Neste estudo, optámos por um conceito restrito de ciência, tendo-se optado metodologicamente pelo afunilamento do mesmo. Como tal, optámos por excluir todas as peças que versassem sobre denominadas curiosidades científicas. Do mesmo modo, também excluímos peças acerca do domínio tecnológico, mas que não evidenciavam o processo de investigação em que se baseiam, e também as notícias assentes na denominada pseudociência ou ciência alternativa. Para a execução deste trabalho foram analisadas 197 edições entre janeiro de 2011 e junho de 2012, e desta análise resultou um corpus de 319 peças. Deste corpus, 69 peças eram do telejornal da RTP1, 52 peças do programa Hoje da RTP2, 106 peças do Jornal da Noite da SIC e 94 peças do Jornal Nacional e o Jornal das 8 da TVI. De acordo com o relatório de regulação de 2011 da IERC, entre 2008 e 2011 ocorreu um decréscimo da presença da ciência e da tecnologia, neste caso, no alinhamento dos telejornais. Note-se que em 2011 o espaço para a ciência e a tecnologia no alinhamento destes telejornais era inferior a 1%. De facto, era 0,8% e representava apenas 40 peças num total de 4.731 peças, sendo os temas que se destacaram a política nacional, a ordem interna, a economia, as finanças, os negócios e o desporto. No que se refere às fontes científicas, nos telejornais, também no mesmo período, ocorreu também um progressivo decréscimo, sendo, em 2011, de apenas 3%. Ainda com base no mesmo relatório, que esta grelha que aqui apresentamos, apesar de ter muita informação, vamos destacar alguns dados em que é notória a diferenciação entre a programação do serviço televisivo público e privado, no que concerne a esta programação sobre ciência. De facto, é visível esta predominância do serviço público. As áreas científicas mais presentes foi as ciências da Terra e do Ambiente, com 6 programas e 2 repetições. E também é de salientar que, ao nível da duração das edições e da variedade de áreas científicas cobertas, a RTP2 destaca-se de modo significativo. É ainda de salientar que as edições da RTP2 ocorrem predominantemente durante a semana e no período da tarde. E no caso da SIC e da TVI, estas edições ocorrem exclusivamente ao fim de semana e período da manhã. Passo agora a palavra à minha colega Alexandra Figueiredo, que vai apresentar mais alguns dados. Eu vou citar aqui apenas alguns dados, depois o resto poderão consultar, o relatório está online no site da ERC. Em termos de temas de ciência, destacam-se efetivamente aqueles que se dedicam à investigação científica, sobretudo na área do cancro, nas doenças de Parkinson, por exemplo, e também de Alzheimer. Destacam-se também a inovação e desenvolvimento tecnológicos dentro dos temas mais abordados. Cá em baixo ficam as questões sobre questões éticas e sociais, sobre a comunicação de ciência, portanto, que aparece com uma percentagem bastante baixa. A política de ciência também apenas com 6,6%.
preocupámos-nos em aferir que domínios científicos é que são abordados dentro destas peças e, efetivamente, há um predomínio das ciências médicas e de saúde, seguido das ciências da engenharia e tecnologia. As ciências naturais e as ciências sociais, cada apresentam apenas 8,8%, bem como as humanidades, mas aqui acreditamos que seja também pelo facto de termos afunilado o nosso olhar sobre a ciência e, portanto, estas ciências não estão tão presentes por esse motivo. Em termos das fontes e protagonistas destas peças, os atores são, sobretudo, a par das fontes, especialistas técnicos e cientistas, que predominam nestas duas áreas. Os organismos científicos e de investigação e desenvolvimento, portanto, estão representados em segundo plano. Quem é que está aqui dentro dos especialistas técnicos e cientistas? Estão exatamente estas, portanto, como indica a categoria, mas não são identificados, muitas vezes, pelo cargo que têm dentro da instituição. Como diretores ou como presidentes, estes aparecem registados dentro dos organismos científicos e de investigação e desenvolvimento. Portanto, nós poderíamos agregar estas duas categorias numa só, mas resolvemos separá-las para também nos apercebermos que os primeiros acabam por ter maior protagonismo e serem mais consultados dentro das peças. Quem está de todo ou bastante ausente é a sociedade civil, enquanto comentador, portanto, e enquanto receptor desta informação de ciência, que muitas vezes não é ouvida ou que é poucas vezes ouvida, seja como ator, portanto, seja como fonte da peça. Preocupámos, como estamos a falar de televisão, em perceber que imagens de ciência é que são transmitidas. Ficámos surpreendidos com alguns resultados, porque efetivamente quem sobressai são os próprios cientistas, portanto que há uma personalização da ciência dentro dos telejornais, dos canais generalistas. São eles que têm maior visibilidade e quem é dado rosto nas peças. Por outro lado, também a humanização da ciência, ou seja, o alvo das descobertas científicas, neste caso, portanto, as imagens são sobre os pacientes, são sobre as pessoas sobre as quais os resultados das descobertas vão incidir. Também estão presentes as imagens mecânica e tecnológica da ciência e a orgânica e biológica da ciência, que nós acreditávamos até que seriam as que estariam à cabeça das imagens selecionadas. A ciência tem um enfoque sobretudo nacional e as peças sobre investigação científica são mostradas sobretudo a partir do plano nacional e também na conjugação de ambos os planos, o nacional e internacional, quando se tratam de investigações que são feitas, portanto, no estrangeiro, por exemplo, mas por cientistas portugueses. Uma das curiosidades também foi testar o índice de cientificidade a partir dos indicadores de cientificidade já testados por Martin Bauer na imprensa e nós aqui aplicámos também e em todas as peças reunidas reparámos que existem declarações, citações de investigadores, cientistas e especialistas na maioria das peças, que também há um cuidado na menção da teoria associada à investigação e ao estudo, que existe a descrição dos dados e resultados da investigação, portanto, isto em 60% das peças. Há uma utilização da linguagem, de jargão técnico, que depois, nós não temos aqui esse gráfico, mas há uma preocupação em traduzir estes dados para o grande público. Há a menção do método associado à investigação e estudo, menos menção a outras investigações e estudos para além, portanto, para fazerem o contraponto aos estudos que estão apresentados nas peças, bem como também apenas 2,8% da presença de nomes ou de especialistas cientistas que contradigam aquela informação. A conjugação destes indicadores resulta num índice de cientificidade médio para as peças em análise, ou seja, 47,3% das peças reúnem entre 3 a 4 dos indicadores mencionados anteriormente. Seguem-se de imediato as peças com um baixo índice de cientificidade, ou seja, que reúnem 0 a 2, portanto, a dois daqueles indicadores. Algumas questões, só para finalizar.
Sendo que os temas de ciência têm uma baixa representatividade nos blocos informativos analisados, como é que podem os gabinetes de comunicação de ciência e os comunicadores de ciência em particular contribuir para uma maior presença da ciência nos alinhamentos dos blocos informativos, neste caso free-to-air, porque nós temos a noção, não analisámos o cabo, mas também temos a noção de que aí existe também espaço para estas questões. Atores, especialistas e técnicos e cientistas são maioritariamente representados entre os protagonistas, ou seja, a ciência é comentada por quem a faz, mas pouco por quem usufrui dessa ciência, na medida em que a sociedade civil está pouco representada. Qual é que será o papel do jornalista e do cientista na facilitação do debate científico na esfera pública, portanto, através destes resultados? E qual o papel dos comunicadores de ciência também na tradução da linguagem e contextualização mediática da notícia, bem como na conciliação dos objetivos e linguagens distintas entre jornalistas e cientistas? Obrigada pela vossa atenção.